Olá, amantes da verdade. Hoje vamos embarcar numa jornada lógica para provar um ponto simples e inegável. O onipotente, por definição, não recebe atributos ou privilégios. Se você acredita na Trindade ou no unicismo, este desafio é para você. Mas antes de começarmos a lista de textos, vamos estabelecer algo fundamental. Por que é impossível o onipotente receber atributos? O dicionário define onipotente como aquele que possui poder ilimitado, absoluto, inerente a si mesmo. Não há como algo ser adicionado ao onipotente, pois isso implicaria que ele não era completo antes. O teólogo Millard Erickson, importante professor e autor de diversos livros, define Deus como perfeito e plenamente autossuficiente, que não depende de nada além de si mesmo. E é exatamente isso que a lógica nos diz. Se você recebe algo, é porque você não o tinha antes. Você discorda disso? Acredito que não. Logo, se Jesus recebeu atributos ou privilégios, isso prova definitivamente que ele não pode ser onipotente. Simples assim. Agora, vamos à lista de atributos e privilégios que Jesus recebeu do Pai. O primeiro texto que vamos ler é João 5,36. Aqui está o que Jesus disse. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João. As obras que o Pai me deu para realizar, essas mesmas obras que faço, testemunham que o Pai me enviou. Note, Jesus recebeu as obras. Não eram dele, mas foram dadas pelo Pai. O próximo texto é Efésios 1:22. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e o designou como cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Percebeu? Ser cabeça da congregação foi um privilégio dado a Jesus por Deus. Não foi algo que Jesus tomou ou sempre teve. Agora vamos a Atos 5:31. Deus o exaltou à sua direita como príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão de pecados. Note aqui, Jesus foi exaltado e recebeu o privilégio de ser salvador. Esse papel foi concedido a ele. O onipotente não pode ser exaltado porque ele já é de máxima grandeza. Tampouco uma natureza foi exaltada, porque Jesus é uma pessoa, não uma natureza. A pessoa de Jesus foi exaltada e recebeu a honra de se tornar nosso Salvador. Agora Atos 2:36. Portanto, que todo o Israel saiba com certeza que este Jesus, a quem pregastes numa estaca, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Mais uma vez, Jesus não tinha esse título inerentemente. Foi dado a ele por Deus. Vamos para Mateus 28:18. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Você ouviu bem. Foi-me dada. Jesus recebeu essa autoridade, provando que não a possuía antes. Ora, acaso o onipotente necessitaria receber autoridade ou poder em algum mundo possível? Vamos ler João 5:26. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Pai concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Aqui está outra evidência clara de que Jesus recebeu algo que o Pai já possuía. E olha que curioso, vida em si mesmo. O Filho depende do Pai para viver, não é mesmo? Agora lemos Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quem deu a revelação a Jesus? O Pai. Deus lhe deu as revelações, isto é, informações de eventos futuros que ele não possuía. Portanto, o total saber dos eventos não é inerente a Jesus, mas lhe é concedido. Vamos ler João 5:27. E lhe deu autoridade para julgar porque é filho do homem. Veja só, o Pai deu a Jesus autoridade para julgar. Mais uma vez, esse não era um atributo inerente a ele, mas lhe foi concedido. O próximo texto é 1ª Carta aos Coríntios 15:23-28. Vamos nos concentrar na conclusão. Pois ele deve reinar até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando ele diz que tudo foi sujeito a ele, fica claro que isso não inclui aquele que tudo a ele sujeitou. O texto é bem claro.
Deus sujeitou ao Filho todas as coisas, com a exceção óbvia de Deus mesmo, que o sujeitou sobre tudo. Isso demonstra uma relação hierárquica. Mas tem um detalhe: quem é subordinado não é o onipotente. O onipotente nunca cumpre papéis inferiores ou de subordinação. O que dizer de Apocalipse capítulo 2 e versículo 27? Vamos ler. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de oleiro, assim como recebi a autoridade de meu Pai. Note a frase, assim como recebi a autoridade de meu Pai. Até o papel de pastor e governante que Jesus exerce foi dado pelo Pai. Ele recebeu de quem? De Deus. Agora lemos Colossenses 1,19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Veja aqui, a plenitude habitou em Jesus porque Deus quis. Ou seja, tudo que é a essência de Jesus foi concedido por Jeová. Em Colossenses 2,9, menciona a plenitude da divindade. Pois é, a plenitude não era algo natural ou inerente a ele, mas sim algo que foi determinado pelo Pai. Vamos ao famoso texto de Isaías 9:6-7, que os trinitários adoram usar. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Preste atenção, ele será chamado. São títulos que Jesus receberia. Isso mostra que Jesus não é o mesmo ser que o onipotente, pois o onipotente não recebe títulos. Ele já possui tudo inerentemente. Além disso, o verso 7 deixa claro que é Jeová quem faz de Jesus o destinatário de tudo isso. Novamente, Jesus recebeu todos esses privilégios e atributos. Ufa! Último texto de hoje. Vamos a João 3:35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Aqui está o clímax. O Pai entregou todas as coisas ao Filho. E se precisou entregar tudo, é porque Jesus não tinha antes. Pois bem, agora que já vimos diversos exemplos de atributos e privilégios que o Filho recebeu de Deus, vamos às nossas proposições lógicas. Esse é o nosso desafio aos idólatras do Filho de Deus. Primeiro, vamos às premissas. 1. O onipotente não recebe atributos ou privilégios em nenhum mundo possível. 2. Jesus recebeu todos os seus atributos e privilégios, antes, durante e depois de sua vida terrestre. 3. O Pai de Jesus, o tetragrama sagrado, o Senhor Jeová, nunca recebeu atributos ou privilégios de ninguém. Conclusão lógica? Jesus não é o onipotente. Ou você me mostra o erro em qualquer uma dessas premissas, ou a conclusão é provada verdadeira. Atenção! Eu sei o que você vai dizer na tentativa de me refutar. Mas Jesus era humano e Deus ao mesmo tempo. Pois bem, deixe-me economizar seu tempo. Isso não funciona. Veja, os textos não dizem que a natureza humana de Jesus recebeu os atributos. Quem recebeu foi a pessoa de Jesus, o ser de Jesus. Anota no seu caderninho. Jesus não é uma natureza, Jesus é uma pessoa. E tem mais. Antes mesmo de Jesus vir à Terra, ele já era o Filho de Deus. Ou seja, já era subordinado a Deus. Jesus já era servo antes de vir à Terra. E como o anjo do Senhor do Antigo Testamento, ele já demonstrava submissão. O onipotente não tem função subordinada. Portanto, esse argumento de duas naturezas não cola. Jesus sempre foi subordinado ao Pai, sempre recebeu do Pai, e isso prova que ele não é o onipotente. Ponto final. Conclusão. Então, volto ao desafio inicial. Mostre-me o onipotente recebendo atributos ou privilégios. Não existe. E enquanto você tenta encontrar algo, lembre-se de que a lógica e a trindade são como óleo e água. Não se misturam. E aí, vai encarar ou vai fugir? Estamos por aqui. De seus amigos e irmãos, o publicador do reino.